todos muito bem-vindos ao canal Tenório Sem Medo, agradecendo a Deus aí pela eleição do capitão Jair Bolsonaro. Então, que você tenha muito boa sorte aí no seu governo, que as suas promessas de campanha sejam todas cumpridas e que a gente possa aí, o que precisar do teu eleitor, do povo brasileiro, pode contar conosco. Gente, eu quero falar aqui de um cidadão de cara feia chamado Guilherme Boulos. Esse cara vocês têm acompanhado aí nos últimos dias. Ele tem postado alguns vídeos aí convocando a massa esquerdista para guerra, para baderna, para briga. Ele não quer saber de dialogar, contradizendo o resultado das eleições. Eles não aceitam. Pô, saíram no poder depois de 16 anos, essa massa nefasta esquerdista, que querem saber de pichar a parede, pichar portas, quebrarem vidraças, bater de frente, irem para o confronto. Olha, eu sou muito sincero quando eu digo o quanto é nocivo um sistema de governo no qual eles tentam implantar uma falsa política social, mas apenas que beneficiam os cabeças lá em cima. Um regime comunista, socialista, ele promove bem-estar para o presidente, para os ministros, para os deputados, né, para os chefes dos estados ali, tá? Para as instituições. O povo, eles vivem a pão e água. Eles comem aquilo que o sistema de governo daquele determinado país determina. A imprensa, gente, ela não pode falar o que ela quer, não é igual aqui não. Que você pode publicar, inventar fake news, falar um monte de mentira. Na China, por exemplo, nem o WhatsApp se usa. Vai ver lá em Cuba, jornalistas, se vocês saírem daqui para lá, se vocês podem postar alguma coisa. Esse Guilherme Boulos, esse camarada tinha que ser investigado pelo Ministério Público. Atenção aí, ó, Polícia Civil, Polícia Militar. A partir de hoje começa a baderna aqui, principalmente em São Paulo e as principais cidades do Brasil. Eles vão para cima, eles querem ver sangue derramado, porque eles se colocam como salvadores da nação e à frente do proletariado, do pobre que eles mesmos promoveram a pobreza. Eu quero que alguém me mostre aqui uma pessoa que Lula tirou da pobreza, tirando Bolsa Gás, Bolsa Família, Bolsa isso ou Bolsa aquilo, tá? Não tem. Falando um pouco do regime comunista, socialista, o que é, provavelmente vocês já ouviram falar num cidadão chamado Karl Marx, um sujeito que parece um bicho de uma floresta, cabeludo, barbudo, feio pra diabo, né? Que os estudantes aí de faculdades públicas no Brasil inteiro tanto veneram, colocam o cara ali num pedestal, mas isso culpa dos professores que alienam esses estudantes, né? E esses estudantes colocam isso em prática como se fosse um regime de governo que fosse a salvação daquele povo sofrido, do proletariado massacrado que só toma. Isso não é verdade, gente. Karl Marx, ele foi um estudante de economia, quem instituiu as ideias do socialismo, dizendo que precisava se criar um regime que fosse contra o capitalismo, porque o capitalismo só enriquecia os senhores de engenho, os fazendeiros, o pequeno industrial naquela época, né, na Europa, principalmente, onde a indústria começou a aparecer e a se expandir. E ele dizia que a classe proletariada era muito massacrada pelos patrões. Só que esse cara é o seguinte, Marx nunca trabalhou, ele teve um único emprego na vida dele, ele era sustentado pela esposa. A empregada da casa era amante dele, ele sugou tudo que a esposa tinha de bens materiais, de dinheiro, tudo. Esse cara teve 7 filhos, um dos 7 com a empregada. Desses 7 filhos, 4 morreram por más condições de vida, de subnutrição, por falta de remédios, morriam, né, por gripe, por pneumonia. No enterro desse camarada, para vocês terem uma ideia, só tinham 11 pessoas presentes, incluindo a mulher, a esposa e a empregada, gente. Então, para vocês verem que tipo de sujeito nefasto que habitou a Terra, que instituiu um dos sistemas mais diabólicos e assassinos da história do mundo.
responsável pela morte de mais de 100 milhões de pessoas. Vamos traduzir aqui as figuras mais conhecidas: Lenin e Stalin na União Soviética, mais de 20 milhões de soviéticos mortos. Mao Tse-tung na China, mais de 65 milhões de chineses mortos porque não aceitavam esse sistema podre. Mao Tse-tung, gente, esse demônio oriental, ele estuprava crianças e adolescentes, e aquele que se recusava, aquela que se recusava a ir para a cama com ele mandava matar a família, tá? E eu não estou falando balela não, olha aí no Google, nos livros de história, né? Essa esquerda que fala, olha, vamos estudar história. O pessoal fala em ditadura aqui no Brasil. A ditadura, infelizmente, ela foi instituída aqui no Brasil para barrar um cidadão chamado Carlos Lamarca, um dos líderes da Revolução Comunista, que quis implantar o comunismo aqui no Brasil, se inspirava em Che Guevara, em Fidel Castro, enfim. A família Castro, aí, mais de 50 anos no poder, foi responsável pela morte de mais de 60 mil cubanos, gente. Em Cuba, se você quiser sair de lá, a livre e espontânea vontade, não. Você tem que sair a nado, num bote, numa jangada, arriscado morrer no mar aí, né? Pegar uma onda lá de 4, 5 metros de altura, o bote virar, você morre afogado. Porque as pessoas não aceitam esse sistema. Dilma instituiu esse programa Mais Médicos, pagando 10 mil reais por médico, só que vai 3 mil reais para o bolso dos médicos e 7 mil para o governo cubano, lá para os cofres públicos de Cuba. Ou seja, o meu imposto, o seu imposto que você paga vai sustentar o regime lá, que agora não é mais Castro, né? Esqueci o nome do presidente, mas continua o mesmo regime socialista. Então, gente, é isso que a esquerda quer instituir no Brasil. Só que aqui, bolos não sei do que, não vai colar, cara. Não vai colar. Aqui vocês não vão ter espaço. O que a gente precisa aqui é de emprego. O que a gente precisa aqui é de renda, precisa de um salário digno, precisa de segurança e precisa que as instituições, os três poderes, ouçam a população. Tá? É isso que a gente precisa. A gente não precisa de um regime no qual só os poderosos se favorecem e a população come pão, água e mortadela e vocês vão se esbaldar lá no churrasco de picanha e no caviar, às custas do nosso suor. Aqui não vai entrar regime socialista. Nunca! Nem que tiver que morrermos para defender a bandeira do Brasil. Aqui não vai entrar. Tá certo? Então, gente, vamos ficar de olho, vamos entrar em provocações, tá? Mantermos firme com a nossa convicção, tá? E quero deixar um recado aí para os meus amigos petistas que me excluíram do Facebook. Podem me mandar a solicitação que eu aceito de volta, tá? A gente está aqui para conversar e para dialogar. Gente, um abraço aí a todos, uma ótima semana, que Deus esteja aí com vocês e que abençoe a nossa pátria e nos protejam desses sujeitos nefastos que tentam fazer uma democracia a pão, água e mortadela e um regime de ditadura que não cabe para nós. Democracia é ouvir a todos e não impor aquilo que você acha que é certo, tá bom? Gente, um abraço, acessa lá o canal Tenório Sem Medo, se inscreva, um abraço.